Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Samuel da Munique. Eu sou coordenador dos PGs de casais. E hoje à noite coube a mim bater esse papo com vocês aqui, já que o querido pastor Pedro está curtindo a vida doidado do outro lado do mundo ainda. Ele está na Austrália, está bem lá, graças a Deus. E enquanto ele se diverte por lá, a gente vai se divertir por aqui também. E já que o tema é diversão, a gente vai falar sobre namoro. Namoro pode ser diversão para mim, né, que já sou casado. Mas às vezes quando fala em namoro, já teve gente aí se armando. Mas enfim, na verdade, antes do Pedro viajar, a gente combinou e ele pediu para que a gente falasse sobre namoro. E eu achei muito legal falar sobre namoro porque, né, minha história inteira na igreja, eu estou muito acostumado com o pessoal já falando sobre casamento cristão, vida de casado cristão, vida de casados com filhos, casados que estão quase deixando de ser casados. Mas quase nunca o pessoal foca no namoro. Na verdade, o que tem muito também é o curso de noivo, que já pega o cara ali, quando ele está prestes a se casar. E às vezes o pessoal não presta tanta atenção no namoro, que é um momento assim tão bom, tão especial. Então, achei massa. Bora falar de namoro. Tem muita coisa para falar. Trouxe até anotações para hoje, para não esquecer, no melhor estilo Faustão de ser. Mas a gente quer bater esse papo aí. Eu confesso que quando eu cheguei aqui no Área Mais, uma das primeiras mensagens quem estava pregando era o pastor Felipe, e ele falou uma coisa muito legal que eu nunca tinha escutado sobre namoro. Ele fez aquela perguntinha: quem está esperando a pessoa certa? E aí um monte de desavisado, eu estou. E eu levantaria se eu não tivesse casado. Ele falou: não espere a pessoa certa, seja a pessoa certa. E é por isso que a gente teve esse breve, né, mas muito boa, parabéns, Bel, performance aqui do ser ou não ser, eis a questão. Porque eu confesso que naquele dia eu fiquei, cara, massa isso. Isso aí ajuda o pessoal a sair da inércia. Eu confio em Deus, Deus trará o varão valoroso, ou a varoa valorosa. Estou de boa em casa, no melhor estilo Facebook, só observo. Não, sai da inércia, seja você a pessoa. Arrume um cavalo branco e vá atrás de quem você quer. Mas a verdade é que naquele dia ele tocou a pregação para o outro lado. Continuou falando de outras coisas. Leu. E não falou mais sobre ser a pessoa certa, porque, beleza, seja a pessoa certa. Mas aí é que está. Como ser a pessoa certa? Ser ou não ser a pessoa certa? A gente tem que desenvolver isso. E, como é comum na vida de um cristão, ou até de alguns que não são, tem uma dúvida, tem uma questão, a gente recorre à Bíblia. E aí é que fica bom. Porque sabe o que a Bíblia fala de namoro? Nada. Fala nada. Tem o livro de números, mas de namoros, essa foi horrorosa. Eu vou manter o nível do Biel hoje. Calma. Mas foco. A Bíblia não fala sobre namoro. Você não acha lá, quando você for namorar, isso aqui é bom para o namoro. Não faça isso no namoro. E o não faça isso já fala. A Bíblia não trata de namoro, mas a Bíblia trata de santidade. E aí, quando se trata de santidade, nesse contexto de namoro, duas coisas vêm rápido na cabeça do cristão. E eu acho que só duas coisas vêm. A primeira, cristão namora cristão. E a segunda, namoro de crente, é assim que minha mãe me ensinava, não pode rolar sexo, meu filho. Não tem sexo. Então, assim, as primeiras palavras que um menino de igreja igual eu fala é isso: namoro de cristão não tem sexo. Mas a santidade, quando limitada a esse contexto no namoro, e a gente se apega a esses dois valores, muita coisa se perde por aí, muita coisa é deixada de falar. E o que eu queria te falar hoje, talvez eu esteja chocando você um pouco, é que a santidade, nesse aspecto, como simples ato de se guardar para um ato sexual no casamento, isso não garante um casamento bacana. Isso não garante que o seu casamento vai ser legal. O fato de você... a minha avó falava assim: vai namorar sem fornicação, hein, meu filho? O Monique sabe, estava lá. Mesmo sendo importante, a santidade nesse aspecto, como eu disse, ela não garante um namoro bem-sucedido. E nem um casamento bem-sucedido. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso?
Porque, como eu disse, a gente até brinca, mas é verdade. Às vezes, quando se trata de namoro cristão, o que eles te ensinam é isso, ó, cuidado, hein? Sabe que tem coisa aí que não pode fazer. E a gente fica apegado a isso. E a gente até cria um sistema que a nossa única preocupação no namoro é isso. Pô, estou avançando, não estou avançando. E a gente fica só com isso na cabeça e esquece de fazer outras coisas. Pode pôr o próximo para mim, por favor. Tinha outro antes, deixa esse. O que eu queria dizer é que esse aspecto da santidade, ele é muito importante. Por favor, não dê uma despertinho e pense que eu estou querendo falar o contrário, não é isso. Mas esse aspecto da santidade, ele é um fundamento sobre o qual a gente vai desenvolver o namoro. Ele é um dos fundamentos, é importante sim. Mas não é isso que a gente tem que se preocupar só quando a gente está namorando. Existem outras coisas quando a gente está namorando ou quando a gente quer namorar. Então, é disso que a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho hoje. Uns aspectos bem práticos do namoro que, às vezes, passam desapercebidos. E a primeira coisa para um namoro bem-sucedido é identificar para nós o que é namoro. Muita gente aí, eu percebo, que namora, digamos assim, pelo motivo errado. Por que você namora? Porque todo mundo namora. Eu não vou ficar sozinho. Meu amigo namora, minha amiga namora, meu primo namora, até minha tia namora. Eu vou namorar. E namora naquela pegada, naquela levada. Tá todo mundo namorando, aí namora. Se todo mundo terminar, a gente termina também, porque eu não vou ficar único de casalzinho. Mas esse não é o motivo certo. Também tem gente que namora porque, pô, tô de bobeira, fazer nada. Melhor tá com a namorada aí, para não ficar sexta-feira à noite, para não ficar sábado à noite, sozinho, e aí vou namorar. Mas qual que é o seu objetivo? Não tem, é curtição. Namoro para não ficar sozinho. Não é o caso. O conceito de namoro, e aqui não tem nada de especial. Não trouxe nenhuma coisa que vai abrir uma porta no futuro, uma revelação. Não tem nada de especial. O namoro é um tempo de preparação para uma vida a dois permanente no futuro. A gente namora para casar. Porque eu acho que eu não estou enganado. A gente vai falar disso lá na frente, porque o namoro ele só desemboca em duas consequências. Ou você namora e casa, ou você namora e termina. Um ou outro pode ser que namore, tenha um namoro como um fim em si mesmo. Você namora para quê? Para namorar. Para namorar a vida toda. Nesse aspecto literal, não é o que nos interessa também. Então, pegando aqui, ó, pelo conceito que a gente escolheu para definir namoro, namoro é uma preparação. E quando se diz preparação, a gente também ainda vai falar um pouco sobre o namoro como uma preparação para esse algo que está por vir, mas a preparação para o namoro começa antes. Ela começa sozinho, cada um por si. O que às vezes a gente repara? O mundo ensina, e às vezes isso é passado assim desapercebido dentro da própria igreja, os pais ensinam, os pais cobram, que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que estudar, trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, ter independência financeira. Esse é o padrão de sucesso hoje em dia. Esse é o padrão de pessoa bem-sucedida hoje em dia. E, às vezes, na igreja, a gente não questiona. Olha, tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas isso não mede uma pessoa bem-sucedida. E a gente tem ficado focado nisso. Não, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que ter meu diploma. Gente, tudo isso está certo, tudo isso é importante. O que eu quero abordar nessa crítica é que a gente, às vezes, não tem sido preparado para relacionamento. Porque tudo isso que eu falei, você faz quase que praticamente sozinho, sentado, estudando, se dedicando, e o que você vai fazer é um relacionamento estritamente profissional. Mas a gente não tem aprendido mais como relacionar de uma forma mais íntima, como abrir o coração, como poder olhar no olho de uma outra pessoa e falar assim, olha, eu tenho defeitos de verdade. Não é aqueles defeitos de entrevista de emprego. Eu sou perfeccionista. Eu gosto muito de liderar, às vezes. Não são esses defeitos bacanas. É defeito de verdade. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou fofoqueiro. Se você me contar uma coisa, eu conto para os outros. Eu não consigo me conter. A pessoa, às vezes, te conhecer e falar, olha, você tem defeitos, eu tenho defeitos. A gente não está preparado para isso. Na nossa pegada de ser bom, de ser sucesso, o que a gente faz é esconder defeito e ficar posando de gatão. Aqui é só o lado bom, só tem esse lado.
E às vezes a gente perde, quando começa um namoro, é aquele namoro de TV. A menina, para ir ali na padaria, se produz toda, sai de casa e fala, nossa, acordei agora. Vamos lá. Acordou agora. O cara também só sai arrumadão, carro limpinho, todo dia, tênis bacana, não quer repetir roupa, porque acha que namoro é isso, é ostentação. Namoro não é isso. Então, na primeira parte, a preparação começa sozinha. E sobre essa preparação sozinha, aí a Bíblia fala muita coisa. Por quê? Porque essa preparação sozinha é sobre caráter. E não é um caráter para o namoro, é caráter. E a Bíblia ensina a ter caráter. Então, o que a gente precisa fazer, não quando estiver namorando, desde sempre, é buscar aperfeiçoar o nosso caráter. E quanto a isso, como eu disse, a Bíblia tem várias lições valiosas. Paulo mesmo diz, sejam meus imitadores como eu tenho sido de Cristo. Ele já dá a grande dica. Busque o caráter de Cristo. E qual que é o caráter de Cristo? Pode ser definido em 2 grandes mandamentos, como ele mesmo disse. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse amar o teu próximo como a ti mesmo tem uma relevância, ganha um significado muito especial quando é um relacionamento assim de intimidade. Porque, como eu disse, num relacionamento profissional, você pode mostrar só uma faceta sua. Você não precisa deixar todo mundo te conhecer. Mas quando você está a 2, cara, isso acontece não só no namoro, mas com o seu amigo, com a sua amiga, eles te conhecem de verdade. Eles conhecem ali onde você começa a pisar em falso, onde você tem dificuldade. Então, esse amar ao próximo, ele se torna muito importante porque você precisa reconhecer na outra pessoa um sujeito de direitos igual a você. Uma outra pessoa que pensa igual a você, que tem expectativas iguais a você, que espera, não as mesmas expectativas, mas que tem expectativas sobre você. E se você não consegue, se você está fechado com esse mundo que é egocêntrico, que só importa você, que só importa a sua satisfação, a primeira dificuldade sua é quando alguém fala um não. Vamos para o cinema hoje? Não. Ah, então você não me ama. Você não gosta de mim. Não, nosso namoro é crise total. Não vai dar certo. A gente não tá aprendendo a reconhecer que as outras pessoas pensam diferente. E eu garanto para vocês, no casamento, você vai aprender que a outra pessoa pensa diferente, e se essa outra pessoa for a esposa, é do jeito dela. Mas eu não vou queimar o filme da rapaziada hoje, não. Eu vou deixar de boa. Mas então, pessoal, nessa questão da preparação individual, eu queria que vocês focassem nisso. Que se a Bíblia não fala nada sobre namoro, ela fala como ser uma pessoa de caráter, como buscar ser uma pessoa de bem. O que fazer, como fazer, a Bíblia ensina. Buscando a Deus em oração, leitura da Bíblia. Tudo isso ajuda a moldar o nosso caráter. E isso nos prepara para um relacionamento a 2. Porque sabe o que é muito comum, infelizmente? Eu digo comum, não digo normal. É comum que as pessoas criem uma expectativa para o namoro, como se o namoro fosse resolver os meus problemas. Estou assim porque eu estou sozinho. O dia que eu namorar, isso vai mudar. Estou triste porque eu estou sozinho. Estou insatisfeito com a vida porque eu estou sozinho. Está tudo ruim porque eu estou sozinho. Se eu estivesse namorando, não estaria assim. E aí você cria uma expectativa e você já entra no namoro numa posição de sugar. Eu estou namorando porque eu preciso resolver os meus problemas. E não tem nenhum namoro que resiste a isso. O namoro não foi feito para isso. O namoro é compartilhar. Então, se você não se prepara, está sozinho? Estou de boa. Estou namorando? Estou de boa. Terminei? Estou de boa. Você já corre o risco de entrar num relacionamento nessa posição de demandante. Eu preciso da sua atenção total. Ah, mas hoje eu combinei de jogar bola. Não, eu preciso de você aqui o tempo todo, segunda a segunda. Então, a Bíblia, ela nos ensina a moldar esse caráter enquanto a gente está sozinho. Para que, enquanto a gente estiver sozinho, a gente desenvolva a sensação de que está tudo bem. Que você não depende de um outro para estar feliz. Eu faço um parêntese aqui, porque eu não quero parecer arrogante nesse momento. Eu não preciso de ninguém, não. Eu estou bem sozinho. Eu estou bem sozinho, não tem ninguém comigo. Não é nessa arrogância que eu estou falando de que eu não preciso de ninguém. Mas é no sentido, olha, eu estou preparado para viver solteiro. Eu não saio de casa todo dia agoniado, achando que eu preciso de alguém para estar bem na vida. Porque a gente não pode
colocar essa dependência numa outra pessoa. Ok? Próximo ponto. Pronto. Primeiro, a gente foca na nossa própria preparação. E antes de passar para a preparação da meta, eu só queria concluir falando que, às vezes, a gente já ouviu falando sobre esse namoro meu é muito complicado. Ou o namoro do fulano é muito complicado. O que eu percebi é que, na verdade, não existe um namoro complicado. Existem pessoas que são mais complicadas. Então, cabe a cada um de nós buscar descomplicar as coisas. O namoro ele não é dado para você, lida com esse namoro aí, uns fáceis, outros difíceis. A gente constrói isso junto. O namorado com a namorada. Então, se as coisas estão realmente, se é o seu caso hoje, tá difícil, cara, senta, bate um papo, conversa. O que está dificultando? O que está tumultuando? Por que nosso namoro está em crise? Ou por que nosso namoro sempre foi em crise? Talvez vocês achem aí o ponto que precisa mudar. Talvez vocês concluam, cara, nem é para a gente estar junto, a gente está forçando uma barra gigante aqui. Mas, enfim, superada a preparação pessoal, você tem que preocupar com a preparação da sua meta, do objetivo, do score, onde você marca o gol. O que isso quer dizer? Você tem que pensar em que tipo de gente você quer namorar. Você tem que pensar naquele perfil que te agrada. E aqui é preciso fazer uma menção importante. Eu não preciso dizer para vocês que a gente vive num mundo hiperglobalizado, 1000 informações chegando na nossa cabeça, internet, anúncios, parará, parará, pororô. E mesmo a gente tendo uma vida aqui, para a maioria que tem costume de vir na igreja, às vezes a gente acaba sutilmente fixando o nosso objetivo nos padrões que nos são passados lá fora. Você espera aquele cara que ele é gente boa, mas não é oferecido e nem é acanhado demais. Você espera aquele cara que ele é bonito, mas não é bonito demais nem bonito de menos. Você espera aquele cara que, ele é gentil, mas ele também é um homem firme, meio ogro. Cara, isso tentando adivinhar a cabeça da mulherada, porque o cara fica pensando, não, eu espero uma mulher que seja, inteligente, gente boa, bonita. Tudo isso, se vier, a gente negocia. E tem que ser paniquete. Tem que ser esculturada, talhada em academia. E isso é muito comum, galera. Vocês estão rindo. Mas, às vezes, inconscientemente, você já fechou muita oportunidade porque você olhou. Não. E não só homem. Mulher também. O que eu estou querendo criticar... O pessoal está manifestando aqui, vão dar liberdade. A crítica que a gente faz aqui é que o nosso padrão, a preparação, igual eu brinquei da nossa meta, a pessoa que a gente tem que pensar em quem que a gente quer namorar. A gente não namora. Você quer namorar comigo? Quero. É melhor que não seja assim. Mas, quando a gente pensa naquela pessoa com quem você gostaria de passar o resto da sua vida, você, opa, peraí, eu estou namorando e não estou casando. Sim, mas como a gente viu no conceito, o namoro é uma preparação, é uma fase preparatória para algo que é eterno, enquanto durar aqui na Terra. Então, enquanto você pensa nessa pessoa, você não deve se fixar pelos padrões que o mundo te passa. O cara bem-sucedido é esse cara aqui, por exemplo. Hoje em dia todo mundo usa barba. Eu estou tentando deixar minha barba crescer, o resultado é esse. Eu tenho que mudar isso, eu estou me enterrando. Esse exemplo deixa claro que a gente não deve seguir o padrão do mundo. Dando prosseguimento. Na verdade, então qual que é a dica? O que você deve buscar na outra pessoa é o que você está se preparando para ser para ela. Buscar caráter, gente. É óbvio que a questão subjetiva faz parte disso. Então eu vou fazer uma lista objetiva. Você é gente boa? Sim. Você paga suas contas? Sim. Você não mente? Sim. Posso namorar sem te olhar. Não. Eu estou falando, eu sempre conversei isso com
com a Monique antes da gente se casar, converso com meu irmão que é mais novo, solteiro, converso com a minha cunhada que já namora, que tem certas coisas que são negociáveis. E aí é onde entra o subjetivismo. Alto, baixo, moreno, e todas essas características, às vezes físicas, do jeito, do comportamento, cara, isso é negociável e isso é você que determina. Eu gosto mais assim, gosto mais daquele jeito, isso é você. Outras coisas, elas não são negociáveis. As questões que envolvem o caráter da pessoa, aí eu sugiro, não negocia isso, não. Porque, às vezes, a gente vai falar disso, a paixão. A paixão me pegou, tentei. A gente está conversando aqui sobre um monte de coisa racional. Mas eu não desconsidero que, às vezes, a paixão te pega. E você fica com aquela vontade, nossa, eu quero namorar. E aí, sabe o que a gente ouve? A gente não, porque eu não sou tão velho. Mas, às vezes, vai conversar ali uma pessoa mais experiente e fala, olha, eu sei que você está gostando. Isso acontece mesmo. O coração acha que é a última pessoa do mundo, que se não for ele, você não vai ser feliz com mais ninguém. Mas calma. Segura sua onda. Tem outras coisas que você não está observando. Aí a pessoa, não, eu sei tudo. Esse cara, ele tem um problemão, assim, né? Ele faz isso, mas ele é tão gente boa. Nossa, ele é tão gente boa. Cara, quando começa o namoro, todo mundo é gente boa. A não ser que tenha um doido que começa a namorar alguém. Nossa, esse cara é terrível, vou namorá-lo. Quando começa o namoro, todo mundo é gente boa. Então, assim, por mais que seja difícil, a gente sugere esse exercício. Olha, o coração está bombando. Você já vê a pessoa, você já, o mundo para. Né? As meninas veem arco-íris, estrelas, tipo, e o cara passando assim em câmera lenta. Tá. Os caras a mesma coisa, a mulher passando em câmera lenta. Eu sei, tá apaixonado é bom, tá apaixonado é legal. Às vezes você se arruma bacana para vir para cá porque você quer que a pessoa repare em você. Tudo isso faz parte, gente. Nada disso é um mal. Nada disso é um mal. Isso é natural do ser humano se apaixonar. E, às vezes, isso é até falado lá fora, às vezes a gente se apaixona pela pessoa errada. Isso é muito comum. Aí você fala, então a gente namora a pessoa errada? Eu falei, não. Porque aí existe uma coisa e existe outra coisa. A questão é que a gente não é refém da paixão. E isso lá fora eles não falam. Lá fora prega que você tem que ser feliz, seguir o seu coração, porque o coração vai te trazer essa felicidade, a realização dos seus sonhos, dos seus desejos. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e, às vezes, desesperadamente corrupto. Então, o que eu quero dizer? Pintou a paixão? Que bom. Passa a paixão pelo crivo dessa peneirinha que a gente está fazendo. Eu estou numa boa para namorar? Primeiro ponto. Eu sei que eu estou numa boa, estou sem crise, estou bem resolvido. Ou se eu começar a namorar, eu já vou levar problema para o cara, tumultuar o negócio. Não, estou de boa, estou tranquilo. Mas e esse cara que eu estou apaixonado? E essa menina que eu estou apaixonado? Pega primeiro os elementos não negociáveis, aquilo que se trata do caráter. E avalia. O cara vem legal, mas aqui o cara grita com a mãe. Ele é gente boa, só que bate na mãe, mas tirando isso, ele é, show demais. Né? Então, assim, passa o cara. Passou no caráter, aí você já pode ficar felizão, porque vai depender só do seu bom trabalho aí de conquistar. Porque, uma vez superado esse caráter que você está se preparando, que você quer encontrar na outra pessoa, o resto é negociável. Ele é lindo, mas esse corte de cabelo dele, não dá. O cabelo cresce. Ele é lindo, mas essas roupinhas que ele usa... Eu tenho um amigo, metrosexual, me sugeriu, inclusive, abotoar minha camisa aqui assim. Falei, cara, cada um na sua. Eu nunca vou abotoar minha camisa aqui. Mas ele abotoa e é casado. Então, se você quiser saber desses lances de moda, tendências, e como se dá bem no namoro e no casamento, Jason está aí. Só perguntar para ele. O cara entende, esse entende. Mas, enfim, seguindo. Você se preparou, ficou super apaixonado, rolou aquele clima, aquele lance, passou a paixão pelo critério, pela peneira, tá maneiro. Vamos namorar então. Aí entra agora o namoro com uma própria preparação. Põe o próximo slide aqui, gente, por favor. Tira o slide, por favor.
Cara, não é esse não, deixa. Vamos na ficha, essa era outra. Isso. O namoro, como a própria preparação, ele também não tem nenhum mistério. Ele se trata de conhecer o outro. Conhecer o outro. E um primeiro aspecto desse conhecer o outro, vou fazer sem olhar, é passar tempo junto. E são 3 aspectos que eu separei sobre conhecer o outro. Espera aí que eu quero rir também. Deixa esse trem para lá. O primeiro aspecto é passar tempo junto. O segundo aspecto é conversar, diálogo. E o terceiro aspecto, que ia ser mó legal, acho que vai dar, hein? Põe, beijar na boca. Êêê! Conhecer a pessoa se trata muito desses 3 aspectos. Beijar na boca, conhecer outras línguas, cultura. Mas é quase difícil falar de um sem falar do outro. Quando você conversa com a pessoa, você precisa investir tempo nisso. Você conhece os pensamentos da pessoa, você conhece a cabeça da pessoa. O que esse cara pensa, o que essa mina pensa, quais são os planos dela, os projetos dela, o que ela gosta, do que ela não gosta, como é que ela vê a vida, quais são as expectativas dela. Você passa a conhecer o norte da pessoa, naquilo que ela se baseia, os princípios norteadores da vida dela. E quando você passa tempo junto, você conhece a conduta da pessoa. Porque se a gente sentar e bater um papo, eu posso te falar o que eu quiser, mas você só vai me conhecer se você começar a investir um tempo em mim, andando junto comigo. Namoro é a mesma coisa. Você precisa namorar. Não estou criticando quem namora por telefone, pela internet à distância. Não tem nada disso. Só estou falando que numa situação comum, pressão, temperatura estável, conversar, passar tempo junto, e se isso tudo estiver de boa, beijar na boca. Por quê? Porque é bom. E é só isso, a justificativa. É bom. Mas eu quero dizer o seguinte, tem gente aí que já falou, beleza, hoje está autorizado. Isso aqui é necessário um equilíbrio. Nada muito difícil. Onde que se encontra esse equilíbrio? Qualquer falta ou qualquer sobra vai prejudicar essa equação do namoro balanceado. Eu sou um cara que gosta muito de falar. Então, eu lembro que, às vezes, eu namorava, ia para a casa da Monique namorar, e tudo que ela queria era só um tempinho ali, abraçadinho, vendo um filminho. E eu... E ela, tá bom, amor. Tá bom, tá bom. Eu, não. Porque tinha que ver, aconteceu isso. Às vezes, balanceava, porque eu falava muito. E, às vezes, balanceia, porque não fala nada. Tem gente que não fala nada. Senta um de frente para o outro. Aí fica assim, fala alguma coisa. Ah, fala você. 2 horas. Fala você. Não, ficar aqui, tá bom. Desbalanceia. E o que mais desbalanceia um namoro, cristão ou não, é o tal do beijo na boca. Por quê? É ruim, atrapalha? Não. Mas você precisa, se você tem dificuldade, faz uma escala, um cronômetro lá, uma planilha. Porque tem gente que se encontra, começa o beijo. Para o beijo? Então tá, tchau. Amanhã a gente se vê. O beijo é bom, mas ele não é o essencial. A gente não namora para beijar na boca. Como eu falei, a gente tem que trazer sempre em mente a referência, o nosso conceito de namoro. Namoro é uma preparação. O beijo ele faz parte para você conhecer a intimidade, até onde o namoro permite. Está tudo certo. Mas você não pode investir tudo no beijo, porque no beijo você não conhece a pessoa, você não conhece a cabeça dela, você não conhece o comportamento dela, você não verifica o caráter dela. Beija bem demais, só que bate na mãe, pode correr esse risco. Não mexa com isso. É preciso balancear. Conversa, passeia, tudo numa boa. Porque, como eu disse, qualquer exagerozinho, qualquer falta, o seu namoro começa a não ficar tão legal mais. E nenhum namoro, gente, isso não deve ser segredo para vocês, nenhum namoro acaba instantaneamente. Ah, hoje está tudo bem, amanhã eu acordo e termino. Se a pessoa tiver isso, você termina primeiro, porque não vale a pena namorar alguém assim. Mas a questão é que são esses leves desvios, os pequenos detalhezinhos que não são resolvidos. Às vezes você nunca parou para pensar em você mesmo antes de namorar e já está namorando.
E o seu namoro hoje reflete um monte de coisa que você não consertou, que você não se preparou sozinho. E às vezes você fala, pô, meu namoro não dá certo. E é um detalhe que você precisa resolver. E são esses pequenos detalhes que às vezes vão minguando, vão fazendo ficar difícil a coisa, aquele namoro tormentoso, que já não tem mais prazer de estar com a pessoa, você já está numa obrigação. E namoro não é para ser assim. O namoro é para ser uma coisa legal. O namoro é para ser divertido. Ah, mas e quando a gente briga? Agora a gente precisa falar num ponto. Quando eu falei de conversar e passar tempo junto, e o namoro como uma preparação para o casamento, é importante, sobretudo, por quê? Porque é nesse momento que vocês vão aprender a resolver seus problemas, o problema dos dois. Quando surgir um desafio, quando surgir um contraditório, as ideias não estão batendo, você precisa sentar e conversar. Como é que a gente vai esperar isso? Lá em casa, é na base da gritaria. Vai resolver de qualquer jeito. O problema tem dono e prazo. Aparece aqui amanhã resolvido. Não funcionou com a Monique, eu quase pus tudo a perder. Então, assim, o diálogo, ele é muito importante para você até perceber como é que a pessoa lida com uma dificuldade. Uma vez, um amigo meu, hoje ele é casado, está super bem, mas quando ele foi casar, ele falou, cara, ele me chamou, a gente foi comer um cachorro-quente, ele, cara, te chamei porque eu quero te anunciar uma coisa em primeira mão. Diga, eu vou casar com minha namorada. Falei, cara, que show, que maneiro, estou felizão. Ninguém lá na turma era casado. Que chique, cara. Mas, assim, como é que foi? Me conta, essa decisão veio de onde? Cara, a gente nunca brigou. A gente nunca discutiu. Falei, brother, não estou te desejando mal, não, mas chega lá hoje, lá põe tudo pro alto. Vê como é que ela reage, cara. Entendeu? Vê como é que ela reage. Aí ele me olhou, tipo, cara, você tá zicando minha parada. Eu falei, não. Sabe por quê? Eu não sou casado, eu nem tenho essa moral toda para te falar, mas eu tenho procurado aprender um pouco. E, assim, quando está tudo bem, está tudo bem. O relacionamento ele é medido quando está tudo difícil. Não entre os dois, mas a situação, pô, economia, não sei o quê, está difícil casar. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam quando um é contrariado? Vocês nunca brigaram, vocês nunca discutiram, cara. Você nem sabe se essa mulher vira um monstro, se ela taca pedra. Você não sabe. Então, o namoro ele é importante, inclusive, para você aprender a discutir. E quando eu falo discutir, é um termo muito usado na minha área, que é o direito. Eu falava com a Monique, a gente tem que discutir mais. Que é isso, amor, nós vamos brigar. Aí eu falei, não, quando você entrar no curso de direito, que ela também é da área, você vai entender. A discussão, ela não é briga. É uma conversa um pouco mais calorosa, mas de nível, coisa chique. Porque a discussão, vocês têm que aprender a contornar as coisas. Tem gente que não está preparado para isso, e eu digo até pessoalmente. Tem gente que não, igual eu falei, tem gente que não se prepara, entra num relacionamento mimado. Vamos no cinema, não. Amanhã você pode vir jantar com minha mãe? Não, amanhã não dá, tem prova. Poxa, você não faz nada que eu quero. Tudo que eu proponho você não quer. E não sabe lidar com, olha, não posso te atender agora. Mesmo sendo namorado. E aí, vira briga. E o que a gente precisa evitar é briga. Briga onde um ofende o outro. Essa questão de ofensa, talvez você não peneirou bem lá na questão do caráter, porque isso não é legal, cara. Vocês têm começa a te xingar, esculachar, não volta aqui mais nunca. Geralmente, e eu já vi isso, eu fico, gente, onde é que a pessoa... Geralmente, eu vou confessar, geralmente é menina. O cara fala com a mulher, não, porque eu quero desse jeito. A mulher, não, assim não. Aí o cara, não sei o quê, você pega o boi que eu namoro com você, anda de carro comigo todo dia, te dou tudo, pago tudo para você, e você fica aí de mixaria comigo, blá, 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 blá. Ofende a menina, então. Aí a menina chora em casa. No outro dia o cara chega com flor, chocolate, pede desculpa. Poxa, eu exagerei, me perdoa. Tudo bem. Quem não errou, atira a primeira pedra. A menina perdoa, porque geralmente a mulher no namoro já está gostando muito. E aí ela perdoa. Aí passam 2 meses, 3 meses, a mesma coisa. O cara vai lá e esculhamba tudo de novo. E a menina chora de noite, aí o cara chega no outro dia, nossa, me perdoa, eu sou um idiota. Aí a menina perdoa. Aí eu já começo a regular, falei, nossa. 3ª vez, 4ª vez, e é sempre assim. É sempre assim.
Isso também tem muito a ver com a questão da perspectiva no namoro que a gente estava falando. Não deixa a mídia determinar o que você deve buscar na outra pessoa, mas não deixa a mídia determinar o que você deve ser também. Não sinta você que você está presa para agradar alguém. Ah, estou namorando, eu tenho que agradar essa pessoa, ele gosta tanto de mim. A gente anda de carro junto. Cara, nasceu com perna. Você já andava antes de namorar, estava tudo certo. Tipo, não se sinta pressionada, porque o cara... Isso serve para os dois, para o cara e para as meninas. Mas, às vezes, no relacionamento tem um que se acha muito bom. Ele não foi tratado individualmente, ele é orgulhoso. Ele acha que, olha, eu estou namorando com você, você está pegando boi, hein? Ele não te conta isso, mas ele sente isso. Ela sente isso. Vem uma menina toda bonitona, vem um cara todo bonitão, começa a namorar e, pô, você tem que aí se virar para me agradar, porque senão eu vou embora. Aí você fala, nossa, isso é absurdo, isso nunca acontece. Isso acontece. Uma situação de desequilíbrio, onde um quer mais que o outro no namoro. Talvez você conheça um casal assim, onde um se esforça tanto para agradar o outro, e o outro parece que está numa posição cômoda, cara. Estou aqui de boa. Se você quiser, vem a mim. E aí a gente fala, cara, será que isso é certo? Questão de amar o outro como a você mesmo. Será que ele enxerga em você uma pessoa que também tem interesse, que você também tem vontade, que você tem opinião, e que muitas vezes você não concorda com ele, mas você não pode falar isso para ele porque você está com medo de terminar? Tudo isso, galera, faz parte do diálogo, do namoro, igual eu te falei, da discussão. Tem que, peraí, eu não quero namorar mais do que você, talvez eu até queira mesmo. Talvez eu já esteja num ponto, né, da minha paixão aí, do sentimento, que eu acho que eu gosto muito mais de você do que você de mim. Bora sentar para conversar, para discutir, não para brigar. Bora sentar para conversar, o que está acontecendo? Porque se realmente for essa situação, o namoro já está desequilibrado, cara. Não vale a pena. Um namoro onde um se mata, no casamento... Gente, tudo o que acontece no namoro, segredo aqui para você que não é casado, é potencializado no casamento. Se o cara, de vez em quando, costuma gritar com você, ele vai gritar mais casado. Se o cara é grosseiro com você, ele vai ser mais grosseiro quanto casado. Se o cara bate na mãe, ele vai bater em você quando casar. Você vai trocar de lugar. É engraçado, mas a verdade é essa. Então, assim, em tudo isso daqui, discussão, tempo junto, beijo na boca, a gente precisa aprender a superar os tempos de crise. O namoro, ele se trata muito nisso, ele se resume muito a isso. Levar essa vida a dois, porque quando você já está namorando, você já ultrapassou as etapas que a gente falou. Então, agora é preparar para um casamento. Vamos ver como é que a gente leva a vida junto a dois. E aí você busca afinidade. E esse é um ponto que vocês têm que encarar numa boa, que eu quero falar agora. Às vezes você namora, o cara passou nos critérios, a menina passou nos critérios, eles são gente boa, ninguém bate ninguém taca pedra em ninguém, todo mundo discute numa boa. Só que não tem afinidade, cara. Não rolou. Olha, é muito bom, a gente passeia, troca altos papos, a gente, tem muita coisa que a gente tem em comum. Aquela paixão, aquele desejo de não te ter só como amigo ou como amiga, não tem. Friend zone. Biel falou aqui, conhecimento de causa? Não. Friend zone é normal, galera, faz parte. Porque agora a gente chega numa questão. O namoro veio, superou todas essas fases. Agora é a hora de decisão. Ou casa, ou corre. Porque, como eu disse no início, não tem como dar outra coisa. Eu praticamente não conheço alguém que só namora e vai 50 anos de namoro, não casou, não sei o quê. Enfim, tem, mas eu não vejo. Os namoros ou casam ou se desfazem. E nesse momento eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Término é de boa. Se precisar terminar um relacionamento, é de boa. Sem drama. Sem drama. E aqui eu falo de umas coisas que causam situações grotescas. Pessoas que têm um potencial incrível, entram num relacionamento furada, acaba tudo, não estuda, perde o apetite para a vida, perde tudo. Então, assim, por mais que a gente fale, às vezes, em tom de brincadeira, isso é muito sério. Se você parar, já namora hoje, se você não namora, avalia, eu sugiro para todo mundo, se você está namorando, avalia, esse namoro está me fazendo bem. E se não tiver, esteja tranquilo para terminar. A Bíblia fala, choro dura uma noite, a alegria vem de manhã, dormiu, passa.
Chama seus amigos, ó, tô solto na pista de novo. Churrasco, futebol, as meninas, bora pro shopping, salão, vamos gastar. Enfim, não fique em crise, porque aqui a gente precisa falar em alguns aspectos. Desculpa eu estar falando correndo, é porque é muita coisa legal que a gente podia falar hoje. Mas tem gente que está namorando 10 anos. E o neguinho já concluiu, a menina já concluiu. Se eu pudesse, eu terminava, mas eu sou da igreja. O pai dele é da igreja. Todo mundo é da igreja. Existe uma expectativa. Quase vira o pastor e a pastora. Só que a gente não quer nem casar. A gente, se pudesse, encontrava no domingo só. E aí casa. Casa para atender uma expectativa da sociedade. Porque, meu pai acha bonito, já tem 10 anos. Cara, não casa por obrigação, não. Encara o namoro como esse tempo, numa boa, sem crise. Cara, o namoro tá legal? Joia. O namoro não tá legal? Olha, vamos sentar e conversar. Não estou falando para você fazer pegadinha do malandro, não. Aqui, tem uma coisa para te falar, o quê? Acabamos, terminou. Não se trata disso. Você tem que lembrar que outra pessoa, como eu falei antes, pode estar no outro nível. Você está achando que está ruim e a outra pessoa curtindo muito. Então, trata a pessoa com respeito, se for para terminar. Não termina por telefone, por mensagem, WhatsApp. Chama a pessoa. Olha, a gente tinha um plano quando a gente começou a namorar. A gente estava namorando para descobrir se a gente tinha essa afinidade. Eu descobri que a gente não tem. Assim, eu estou sentindo que não tem. É desonesto eu ficar alimentando expectativa dentro do namoro de uma coisa que eu sei que não vai para frente, não está legal. Seja sincero, cara. Não fique escondendo essas conversas, não, porque se você insiste nesse namoro, você já trata a pessoa mal, a pessoa está cheia de ideia e você está tipo, não, hoje não, hoje não. Cria uma situação muito ruim, que a pessoa não precisa disso, você não precisa disso. Então, encara numa boa. Tem algumas coisas, galera, que eu queria ter falado sobre, você já definiu a sua meta, e eu acho que vale eu voltar um pouquinho, porque isso é importante. Não sei se está faltando, eu não vou falar se está faltando, eu não conheço. Mas depois que está tudo prontinho, antes de começar a namorar, sabe o que você precisa? Coragem. Coragem para propor e coragem para aceitar. Namorar? Não, nem estou falando disso ainda, não. Estou falando o seguinte, o cara te chamou, ele teve a coragem de te chamar, olha, vamos no cinema? Aí a menina vai fazer aquela cara, tipo, não, com os amigos. Porque ele tenta sozinho e depois ele abre. Não. Nós vamos com todo mundo. Aí você chama a sua turma, a turma dela. Se você tiver bons amigos, já deixa tudo preparado. Fala, de vez em quando vocês dão uma sumida para eu trocar uma ideia. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Porque tem gente que tem a chance de já ser amigo e aí, em determinado, desperta aquela paixão, aquela vontade, eu quero ser namorado. Então, você já conhece algumas coisas, fica mais fácil. Mas, às vezes, você vê a pessoa num contexto de igreja, de trabalho, não sei o quê, no clube, e você, poxa, vou ali. Muitas vezes o cara, eu não sei o que está acontecendo com os caras de hoje, mas na minha época a gente recebia o conselho contrário, ou menos, chega menos. Toda hora se propõe para uma, bora no cinema, não dá porque já está marcado com outra. Eu vou falar menos, porque senão eu me comprometo agora. Mas é o seguinte, o cara precisa ter a coragem para chegar na menina numa boa, sem estresse. Olha, só estou chamando para tomar um sorvete. Vamos ali no parque da cidade, fazer um treino funcional, fazer qualquer coisa. Isso não é... gente, eu falei isso porque isso é comum na minha rotina. Vai lá, faz um treino funcional. Mas, enfim, faz o que você gosta de fazer, faz o que ela gosta de fazer. Mas tem essa coragem. Não fica esperando um evento cósmico que vai te impulsionar a chegar na menina, que tem que rolar aquele olho no olho. Cara, foi igual o pastor Felipe falou, seja a pessoa certa, tem atitude, chega lá. Claro, cada um vai fazer a sua estratégia ali da melhor maneira possível. Isso não faz de você, se você, por exemplo, propõe para uma menina, ela, não dá não, obrigado, fica para a próxima. Cara, sacode e vida que segue. A vida continua. Então, o que é que precisa? O cara ter essa coragem. E menina, problema nenhum aceitar um convite. O cara não está te convidando para namorar, nem para casar. Tipo, eu aceitei, estou comprometida com ele. Não, vou lá ver de qual é que é. O cara é gente boa, me chamou para tomar um picolé.
vou lá, tá tudo certo. Paleta, né? Hoje em dia é paleta. Paleta. Então tá tudo de boa. Foi lá, o papo foi bom? Pô, vamos marcar de novo. Não foi bom? Te ligo. Não fica perdendo tempo também, não. Não deu, não deu. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é que, tipo assim, descomplicar um pouco as coisas. Namoro não é tão difícil assim, não. Tipo, falar, olha, eu gosto de você. Pô, grandes coisas, cara. Tipo, tem gente que fala assim, não, mas se eu falar e ela não quiser? E se eu falar e esse cara não quiser? Cara, as meninas, elas têm essa questão de, eu não vou chegar no cara, porque senão ele vai me achar fácil. Busque, nesse caso, disseram aqui na frente, vai não. Mas busque, nesse caso, atingir o seu equilíbrio. Até que eu dou as dicas para o cara, que eu estou, tipo, estou interessada. Depois aqui, eu já acho esculhambação, então eu não vou. E se você der uma dica, 2, 3, 4 dicas, você já tem que começar, vale a pena namorar esse mané, o cara não repara nada. Nossa, vai ser sempre assim, eu vou ter que desenhar. Então, isso aí já mede o cara também, se ele está ligado. Mas, enfim, faz de uma forma descomplicada, veja o namoro, tipo, numa boa. E aí a gente volta, tá namorando, deu certo, bacana. Não deu certo, sem crise. Agora a gente volta para onde a gente estava. Tipo, é numa boa. Tipo, vocês não se tornam inimigos, não tem que trocar de igreja. O namoro, e agora faz todo sentido, a santidade. Mas quando eu digo agora santidade, não é aquela santidade, não transe. Olha, só isso que você tem que tomar conta. Não, santidade, cara, aperfeiçoamento de caráter. Uma vida, assim, de leitura bíblica, de oração, de reflexão. Entendeu? O que eu posso melhorar? Aonde que eu estou falhando? Qual que é a minha dificuldade? Essa santidade, ela ajuda muito no namoro. E se você precisar terminar, ela garante que não vai ter danos colaterais. Porque agora você pode estar pensando aí desde o início, e esse lance aí de sexo no namoro? Cara, a Bíblia ensina que existe um momento para cada coisa. A gente leu isso em Eclesiastes, ou não leu porque não apareceu. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 3:1. Existe um tempo para todas as coisas, e há um propósito para tudo debaixo do céu. Então, quando se fala em namoro, é um tempo de namoro, é um tempo de conhecer. E existe uma certa intimidade, com limite. Quando você casa, é um outro tempo, é uma outra intimidade. E essa santidade, nesse aspecto todo, de sexo, de se preparar, essa reflexão, de buscar estar aperfeiçoando o seu caráter, quando você leva isso a sério, é igual eu estou te falando, pode ser que o namoro não dê certo, porque não teve afinidade, isso é comum, pode acontecer. Mas se acontecer, isso diminui a possibilidade de risco emocional. Porque, às vezes, é comum a pessoa se dar tanto no namoro, se doar tanto no namoro, que começa uma coisa a atropelar a outra. E eu não estou falando só de sexo, não. A gente falou a definição de namoro, uma preparação para uma vida a dois permanente num futuro. Porque tem gente que começa a namorar e acha que casou. Não, só vou se minha namorada puder ir. Gente que confunde as coisas. Não, só vou se ela deixar. Só vou se ele deixar. Eu tenho que pedir permissão, como se fosse um dono, uma dona. E o namoro não é esse tempo. É claro que em algum momento a intimidade já está tanto, os planos já estão tão interligados que vale mais a pena decidir em conjunto. É claro, vocês vão chegar nisso. Mas não necessariamente namorou tudo agora em casal. Não, a gente só sai junto ou nem me chame. Em relação ao sexo, se você tem uma prática, e aqui eu não estou querendo ser taxativo, estou falando pelo que eu tenho aprendido na Bíblia, tenho aprendido aqui. Se você sabe viver cada tempo ao seu tempo, você diminui as suas chances de se dar mal emocionalmente. Esse é um tema que vai ser abordado numa mensagem que está por vir aqui no Área Mais, numa série. Mas para o namoro, entenda isso. A santidade, ela não é uma obrigação chata que alguém inventou, cara. O se guardar no namoro, viver o tempo do namoro como é para ser o tempo do namoro, como a gente falou hoje, não foi alguém que tirou isso de algum lugar sem sentido. Não, isso faz um sentido muito importante. Se você namorou e deu certo, cara, o casamento vai ser top, vai vir uma coisa muito doida aí. Se você namorou e não deu certo, pode terminar, porque não vai rolar aquela vergonha. A gente já fez umas coisas aí,
a gente não está junto mais, e gerar aquele constrangimento, aquela situação inconsistente, que aí realmente, não dá para eu ficar mais no mesmo lugar, porque estou com vergonha. Então, cara, vale a pena, menina, rapaz, vale a pena viver o namoro como o namoro tem que ser, como a gente discutiu hoje. Claro, a gente vai voltar nesse assunto outra oportunidade para explorar melhor cada ponto, mas vale a pena. E eu queria falar para vocês o seguinte, quando me perguntaram, para finalizar, o título da mensagem, eu falei, cara, ser ou não ser, eis a questão, porque é uma questão sua de escolha, se preparar para estar no namoro bacana. E um subtítulo é a pessoa certa, é você. Sabe por quê? A última coisa que eu queria dizer é o seguinte, às vezes você já teve experiências ruins de namoro, e hoje você está sozinho. E aí, às vezes, você começa a ter certos pensamentos de que, poxa, será que tem alguém para mim? Ou será que eu vou, algum dia, conseguir me relacionar com alguém? E eu queria dizer para você que sim. Que você está aqui hoje, a sua criação não foi um erro, você não aconteceu por acaso. E os melhores planos foram pensados para você, inclusive nessa questão de relacionamento. Então, mesmo que você já tenha passado por maus bocados, a pessoa certa é você. Jesus, ele pode te ajudar, pode te consertar naquilo que você precisa para um relacionamento bacana. Se o seu relacionamento hoje, como eu disse, está complicado, senta, conversa, bate um papo, vê o que muda. Sabe por que isso é importante? Porque conhecer a Jesus torna o nosso namoro equilibrado, torna o nosso namoro legal. E um namoro equilibrado, um namoro legal, sem crise, torna Jesus conhecido através das nossas vidas. Então, assim, a gente começou falando que a Bíblia não fala sobre namoro, mas ela fala tudo que você precisa saber para você ter um namoro bacana. E eu espero que você possa guardar isso no coração essa noite. Que vale a pena viver a fase do namoro como namoro. Porque o tempo pré-determinado para todas as coisas existe. Vai chegar um tempo melhor, vai chegar um tempo melhor. Se o namoro não está legal, terminar de boa. Mas vamos que vamos, vida que segue numa boa. Tem a Bíblia como padrão de caráter, que isso vai refletir diretamente no seu namoro. Amém? Gostaria de fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio do teu amor, da tua fidelidade com a gente, do teu carinho, porque o Senhor nunca falha, Pai. Às vezes nós falhamos, e até em relacionamentos mais íntimos, que a gente promete amor eterno, a gente acaba falhando, porque essa é a nossa natureza. Mas a tua palavra, Pai, o teu amor tem poder para transformar a nossa vida, tem poder para transformar o nosso caráter. E é com essa convicção, ó Deus, que eu te peço, toca no coração de cada um aqui hoje, que o teu Espírito Santo, ó Pai, testifique no coração de cada um, que abra os olhos para o entendimento, naquilo que a gente precisa se aperfeiçoar para ter um relacionamento legal. Aqueles que ainda não namoram, Pai, que tenham total liberdade de buscar na tua palavra, Pai, as condições necessárias para um relacionamento bacana. Que aqueles que namoram possam estar focados em se preparar para um casamento, que é um tempo hiper especial pensado pelo Senhor para nós, ó Pai. Que aqueles que já estão namorando, aqueles que já estão casados, ó Pai, se não casaram na melhor das condições, que eles possam, Pai, realmente se aperfeiçoar na tua palavra no casamento. Nós sabemos, ó Pai, que uma vida onde há um relacionamento, esse relacionamento é difícil, isso gera muita tristeza, Pai, gera muita amargura. Quantas pessoas não sofrem hoje por experiências traumáticas, ó Pai, mas nós confiamos no poder do Teu Espírito Santo. Traz o renovo, ó Pai. Traz a satisfação de viver uma vida bacana, uma vida equilibrada, que a gente possa ter o melhor relacionamento segundo a Tua palavra, e que a gente possa testemunhar, Pai, inclusive no namoro, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos infinitamente no Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.